Aproximadamente 10% dos brasileiros têm incontinência urinária e ela não atinge apenas as pessoas idosas não, viu? Apesar de atingir mais mulheres e os idosos, qualquer pessoa pode perder urina, pode ter a incontinência urinária. E toda perda involuntária do xixi, né, como a gente conhece, é considerada como incontinência urinária. Para tirar as dúvidas sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio, ao vivo, o médico urologista, o Dr. Breno Amaral, que já está aqui com a gente e que hoje vai ajudar vocês de casa a tirar dúvidas sobre incontinência urinária. Você que mora na capital, no interior, a partir de agora o Zap do BG vai ficar na tela para você enviar a sua pergunta. Lembra de dizer seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Podemos deixar aí por um bom tempo o Zap do BG na tela para o pessoal de casa ver, anotar, interagir com a gente em tempo real. Bom dia, doutor Breno. Muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Bom dia, Tamires. Obrigado pelo convite, poder falar um pouco aqui para a população, que é um tema bastante comum, que é a incontinência urinária. A gente que agradece a sua presença e a população também aí tendo essa liberdade para tirar dúvida com um especialista. Vamos então à primeira pergunta. Quadro Fala Doutor na tela do BG. É hora da interação popular, da participação em tempo real. Você que acorda cedinho e liga aqui com a gente. Olha aqui, já falando com a gente, o Reginaldo dos Santos, ligadinho em Capela. E aí ele pergunta, tenho pequenos escapes de urina. Eu posso considerar como incontinência urinária, doutor? Sim, a definição de incontinência urinária é a perda involuntária de qualquer quantidade de urina. Depois da parte que a gente fica desenvolvido, que é a partir dos 5 anos, a gente tem a continência urinária. Então, a partir daí, qualquer perda urinária, seja ela em pequenas quantidades ou grandes quantidades, deve ser avaliado por um especialista, porque qualquer quantidade que você perde involuntariamente, isso é incontinência urinária. Olha aí, pergunta respondida então. Ligadinhos aí, todo mundo ligadinho participando. Quadro Fala Doutor. Vamos então à próxima pergunta. Podemos soltar. Paula Morim, ligadinho no Ponto Novo aqui na capital. Estou grávida com 32 semanas. Comecei a perder urina. Isso é normal? Essa é uma situação que acomete muitas gestantes. Pode acontecer e a prevalência, que é a quantidade de casos, aumenta nas gestantes, porque há uma alteração do assoalho pélvico, até mesmo porque há um crescimento uterino, a criança que vai se desenvolvendo, e essa alteração da estrutura do assoalho pélvico, associado a um aumento da pressão intraabdominal, faz com que haja perdas urinárias. Isso tende a se resolver depois no pós-parto. Então, pós-parto, isso deve melhorar, mas pode sim acontecer nas gestantes. De qualquer modo, é bom que você fale com a sua ginecologista que a acompanha para poder tomar as medidas adequadas. E aí a ginecologista vai acompanhar e avaliar o caso, né, doutor? Exatamente. Olha aí, muito importante então, mulheres grávidas, se perceber algo fora do comum, procura a ginecologista aí para fazer a sua avaliação. Mais uma pergunta na tela, Antônia Melo, ligadinha com a gente no Marcos Freire 3. Meu marido tem 62 anos, está urinando o tempo inteiro e aí não sai mais de casa por isso. Como resolver? Veja bem, Tamires, a incontinência urinária é um problema que afeta muito a autoestima e a qualidade de vida das pessoas. Como a gente pode ver, esse paciente, esse telespectador, na verdade, ele deixa de sair por conta da incontinência urinária. E muitas vezes a pessoa ela só sai para lugares onde tem um banheiro por perto ou deixa de sair, evita de ter relação sexual porque pode estar tendo perdas urinárias durante a relação. Então isso afeta muito a qualidade de vida e também a autoestima do paciente. O paciente homem, no caso, ele pode estar tendo perdas urinárias que a gente chama de incontinência por transbordamento. Talvez uma obstrução prostática está levando a obstrução e deixando a bexiga cheia. E nesses casos, a gente tem qualquer acúmulo de urina a mais do que esse limite, a gente tem o transbordamento. É como eu falo para alguns pacientes, é como o ladrão da caixa d'água. Qualquer acréscimo de urina pode estar levando à perda urinária. Então, é bom que ele passe por uma avaliação com o urologista para poder entender o que está acontecendo, mas também para resolver essa questão de poder deixá-lo sair sem ter esse receio de perder urina
fora de casa. Estamos de volta e dando sequência agora ao quadro Fala Doutor. Hoje tiramos as suas dúvidas ao vivo sobre incontinência urinária. Hoje eu não estou sozinha não, sempre contando com um time de profissionais, médicos, especialistas bem conceituados do The Cause Day Hospital. Hoje com o Dr. Breno Mello tirando as suas dúvidas aqui com a gente. Vamos então à próxima pergunta aqui no telão. Sérgio Paes, ligadinho com a gente em Rosário do Catete. Tem urgência para urinar e não consigo segurar. Algum remédio que pode melhorar essa situação ou precisa de cirurgia, doutor? Na verdade, não. Sérgio, essa é uma situação muito comum que a gente chama de incontinência urinária de urgência, que é quando você tem aquela sensação súbita de vontade de ir ao banheiro e muitas vezes no caminho você não consegue segurar. Nesses casos, a gente começa com modificações do estilo de vida, diminuir bebidas que contenham cafeína, bebida alcoólica, tem um benefício, e também já associar medicamentos. Nesses casos, na maioria das vezes, não é necessário cirurgia. Ah, entendi. Próxima pergunta, então, no telão. Dúvida sendo esclarecida em tempo real. Daqui a pouquinho eu vou ler também outras mensagens que estão chegando no Zap do BG. É interação popular, é participação popular aqui na tela do Balanço Geral. A Maria Francisca, ligadinha com a gente no bairro Coroa do Meio, aqui na capital. Toda vez que vou à academia, perco urina e preciso trocar de absorvente várias vezes. Precisa operar, doutor? Maria, veja bem, essa é uma outra condição que a gente chama de incontinência de esforço. Nesses casos, toda vez que você faz alguma mudança de posição ou pega um peso que faz uma pressão intraabdominal maior, você tem a perda urinária. É bom que você passe por uma avaliação com o ginecologista ou com o urologista para quantificar o quanto isso traz de malefício para a sua qualidade de vida, para o seu dia a dia, e a partir daí definir se precisa de um tratamento ou se cirúrgico ou se dá para fazer uma fisioterapia para melhorar o quadro. Ah, entendi. Pode ter também o recurso da fisioterapia para melhorar o quadro. Olha, eu vou ler aqui algumas mensagens em tempo real que estão chegando aqui no Zap do BG. Aproveito para agradecer a vocês essa participação e eu amo quando vocês participam. Atenção, tem gente ligando, não vou conseguir atender agora, hein? Não podemos atender. Aqui a mensagem agora no ar. Bom dia, doutor. Bom dia, Tamires. Olha, do nada eu acordo com a calcinha molhada de xixi. Às vezes estou na rua e quando olho a roupa também fica molhada. Não é todos os dias que isso acontece, mas acontece. Isso é incontinência urinária? Essa é a dúvida da Sandra Santos, ligadinha com a gente em Itapuranga da Ajuda, doutor Breno. Bom dia, Sandra. Esse é um quadro que precisa de uma investigação até um pouco mais detalhada, porque como você não tem essa percepção de urgência, mas sente que o protetor fica molhado, a gente tem que identificar se isso é urina ou eventualmente pode ser um corrimento uretral ou um corrimento que seja fisiológico ou patológico. Então precisa de uma avaliação mais pormenorizada. Doutor Breno, então essa avaliação, no caso, a pessoa tem que procurar um médico, um especialista, né? Sim, é super importante que passe por uma avaliação com um especialista, porque tanto o exame, a entrevista, a anamnese, como o exame físico, eles são fundamentais para essa distinção do diagnóstico. Olha, tem muita pergunta ainda, não consegui ler as perguntas aqui. Tem o Ivanildo Souza, ligadinho em Japaratuba. Coisa boa, a população de Japaratuba ligadinha aqui com a gente no quadro Fala Doutor. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor Breno. Quais são os tipos de incontinência urinária e como cuidar delas? Existe essa classificação, doutor, dos tipos? Certo. Como eu falei, Ivanildo, a gente classifica ela em incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária relacionada à urgência. O esforço, como eu tinha falado, tudo que promove um aumento na pressão intraabdominal pode fazer com que ocorra a perda urinária. E a urgência é aquela sensação que você tem vontade súbita de ir ao banheiro e muitas vezes perde no meio do caminho. E obviamente a gente tem a incontinência urinária mista, que é o paciente que apresenta um pouco de um tipo e um pouco do outro tipo. Então aí a dúvida de muita gente. Deixa eu só me localizar aqui, produção, nas mensagens que estão chegando bastante. E aí eu estou selecionando aqui ao vivo, o programa ao vivo é assim, e a gente faz a seleção em tempo real. Olha aqui, tem uma pergunta interessante aqui, que eu até comentei com o doutor Breno no intervalo, é o Renivaldo, que está ligadinho com a gente em Aracaju, Renivaldo dos Santos. Ele pergunta sobre problemas de próstata, né? Ele quer aproveitar a presença aqui de um urologista e ele pergunta se todo homem, quando chega a uma certa idade, tem problema de próstata.
Veja bem, Renivaldo, a próstata, ela pode crescer à medida que você vai ficando mais velho. E isso pode traduzir alguns sintomas, como o jato fraco, o esvaziamento incompleto, a sensação de que você urinou e que sobrou um pouco, faz um pouco mais de força para poder urinar. E outras queixas que também são relacionadas ao aumento da próstata é a sensação de urgência, aquela sensação de ter que ir no banheiro toda hora, essa sensação de que tem alguma coisa por dentro, um ardor, isso tudo está associado e pode estar relacionado ao aumento da próstata. Mas em alguns homens a próstata aumenta sem levar sintomas. Então por isso a importância também de passar no urologista para fazer uma avaliação de check-up anual, mesmo quando você não apresenta sintomas. Ah, isso é muito importante, essa avaliação, então. Os tratamentos existem, né, doutor? E aí é importante Sim. que as pessoas procurem. Rapidamente, 30 segundinhos, só para falar dos tratamentos agora, porque a gente está com pouco tempo. A gente tem os tratamentos medicamentosos, que são mais importantes na incontinência urinária de urgência, e tem aquela cirurgia que chama sling, que é uma fitinha que a gente coloca próximo à uretra para dar uma maior sustentação, e isso faz com que a gente consiga tratar as mulheres que têm incontinência de esforço. Ah, muito bacana. Doutor Breno, quero agradecer a sua presença aqui. Nossa, foi muito bacana, a população participou, tenho certeza que ajudou muitas mulheres e homens que sofrem com incontinência urinária. Lembrando que o doutor Breno Amaral, ele atende no The Cos Day Hospital. Muito obrigada e um excelente dia. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Uma boa semana. Boa semana também, seja sempre bem-vindo, você e todo o time de médicos do The Cos.